Olá, meus amores! Bons dias! Olha nós aqui de novo, juntinhos, para mais uma aula. E hoje, como vocês podem observar, a aula de ciências, isso mesmo. E a gente vai continuar falando sobre o sistema locomotor. Vamos ampliar um pouquinho o que nós já conhecemos sobre o sistema locomotor. Eu estou aqui com meu querido amigo Godofredo. Olha que cara simpático. Olha o sorrisão deste rapaz. Pois é, Godofredo, esse moço lindo, simpático e sorridente, passou por um processo de emagrecimento, uma dieta muito rígida e ficou nessa situation. Só o osso. Eu, inclusive, não aconselho isso a ninguém, porque apesar de toda a simpatia do rapaz, não ficou com um aspecto muito bonito, né? Mas tá bom assim, a gente respeita, né, Godô? Pois é, estou aqui com Godofredo, com Thor, essa montanha de músculos, e com Jurubeba, essa moça simpaticíssima. Jurubeba, sorriso para nós, ok, ok. Pois é, para continuar falando do sistema locomotor. Quando se fala em sistema locomotor, a primeira coisa que nós pensamos é exatamente no esqueleto e nos músculos. Mas a gente já sabe que todo o sistema do nosso organismo, eles precisam uns dos outros. Então, não basta nada ter o esqueleto se os músculos não estiverem aqui para proteger, para fazer as ligações, para propiciar os movimentos. E também não bastaria nada ter o esqueleto e os músculos se esses músculos não estivessem fortes, não estivessem saudáveis. E para eles estarem assim, fortes, saudáveis, eles vão precisar de um sistema digestório funcionando bem, eles vão precisar de um sistema linfático funcionando bem, de um sistema circulatório e principalmente do sistema nervoso, que é o que vai dar as ordens, os mandadinhos para que ele se movimente. Tudo vem daqui do cérebro. Mas bem, voltando a falar apenas do sistema locomotor. Pois é, o sistema locomotor, ele é constituído por ossos, por articulações, por músculos, por tendões. E esse sistema locomotor, ele é responsável pela sustentação do nosso corpo. Ele é responsável também pela locomoção do nosso corpo e pelos movimentos. O sistema locomotor compreende isto. Então, vai sustentar o nosso corpo, mantê-lo ereto, ele vai possibilitar que o nosso corpo tenha movimento e tenha locomoção. Ok, consiga sair de um canto para o outro. O sistema, o sistema locomotor, eu posso começar falando dele com o esqueleto. Pronto, ele começa aqui, a partir do esqueleto. Esse esqueleto ele vai ser constituído por ossos, ele vai ser constituído por articulações, que são essas partezinhas aqui, ó, as articulações, os tendões e os ligamentos. É muito comum a gente ouvir as pessoas, principalmente os esportistas, falarem que romperam os ligamentos. Então, os ligamentos são essas partezinhas. No caso dos esportistas, geralmente, os ligamentos do joelho, que são os que eles utilizam com a força maior. E aí, às vezes, chega a acontecer esses acidentes de ligamentos se romperem. Pois bem, do esqueleto, a parte mais complexa do esqueleto é o crânio. Mais adiante a gente terá uma aula só para falar do crânio, porque realmente é uma parte bem complexa mesmo. E eu tenho aqui, além do nosso esqueletinho, no material de vocês, vocês também têm esse sistema esquelético com todos os nomes dos ossos. Eu também tenho aqui, ó, as falanges, eu tenho aqui todos os nomes. A gente vai utilizar isso quando retornarmos em sala de aula. É tipo um joguinho para a gente ir sorteando aqui e encontrando o osso sorteado. É bem interessantezinho. Faremos isso, tá aqui, ó, cavícula, tíbia, húmero. Então, isso a gente vai fazer quando retornarmos. Mas é muito interessante, como vocês têm esse material, vocês irem olhando sempre. É muito interessante isso, porque são questões de aprendizagem, mas principalmente
São questões de reflexão sobre o que você tem no seu corpo, como você precisa cuidar disso para que o seu corpo esteja sempre bem. E além desse material que vocês têm impresso no livro didático, há um material na plataforma, alguns vídeos que explicam tudo muito direitinho. É sempre bom vocês estarem dando uma olhada, uma revisada, não custa nada. Então, ó, esses ossos aqui, eles vão se unir por essas articulações que eu falei para vocês. Eles serão protegidos pelos músculos, aqui ao redor dele vai estar os músculos protegendo. Eles vão estar aqui, ó, unidos pelas articulações, protegidos pelos músculos, que é o sistema muscular que vamos falar agora. Então, eu vou colocar o meu Godot de volta ao lugar. Não caia, Godot. Fica quietinho aí. Se você cair, você quebra. Por favor. Pois bem. E aí, quanto ao sistema muscular, o que a gente pode dizer é que ele, músculos, é responsável pela sustentação do nosso corpo junto com os ossos, porque só os ossos também não sustentaria. É aí onde eu falo que um sistema está sempre interligado ao outro. Ele é responsável pela sustentação do nosso corpo, é responsável também pelo equilíbrio da temperatura do nosso corpo e pela movimentação, pela locomoção do nosso corpo. Porém, para ele ter esta locomoção, mais uma vez eu digo, ele vai precisar do sistema nervoso para passar as informações para ele do que ele tem que fazer. Ok. Esse sistema muscular que nós estamos falando, ele produz o movimento, como nós já falamos, ele mantém a temperatura do nosso corpo, como nós já falamos, ele sustenta o nosso corpo, como nós já falamos. E esses músculos, todos esses músculos, eles são formados por por tecido muscular. Um tipo de tecido que apenas no músculo vai ter. Então, esse tecido muscular, que forma todo a musculatura do corpo, ele tem a capacidade de se contrair. Porém, há alguns músculos que se contraem voluntariamente e alguns que se contraem involuntariamente. Olha, eu estou aqui o tempo todo mostrando o quanto eu sou forte. Oi, músculo contraído. Isso sim é uma professora forte. Pois é, eu estou aqui o tempo todo tentando mostrar que tem tempos que eu não faço uma academia. Pois é, então tá aqui. O músculo contraído e no caso deste músculo aqui, ele é voluntário, ele só vai contrair se eu fizer, senão ele vai ficar relaxado. E depois a gente, no material de vocês, tem uma experiência para vocês compreenderem como é que acontece a contração e o relaxamento. Porque vejam, enquanto esse meu músculo aqui está contraído, esse meu outro está relaxado. Se eu contrair esse outro, este vai relaxar e assim sucessivamente. Mas a gente vai ver isso na experiência que tem no material. Pois bem, além de que ele tem essa capacidade, o tecido muscular tem essa capacidade de contração, há músculos que se contraem voluntariamente e há alguns que se contraem involuntariamente. Não precisa de mim, não precisa do meu desejo particular. Como um músculo involuntário, eu posso citar, exemplo, o coração. Nesse exato momento, eu não estou precisando fazer nada para que ele esteja lá, bombeando o sangue para todas as partes do meu corpo. E esse bombeamento é uma contração muscular, acontece por uma contração muscular. E eu tenho ele aqui, mas não vou mostrá-lo hoje. Vamos deixar para uma outra aula. Pois é, então, este bombeamento que acontece no coração o tempo inteiro, tanto que a gente consegue ver as batidinhas. Esse bombeamento é uma contração involuntária, não precisa de mim. O meu organismo mesmo se encarrega disso. Isso também pode acontecer em músculos do intestino e assim sucessivamente. Então, os músculos, eles têm a capacidade de contração, mas essa contração ela pode ser voluntária, que vai depender da minha vontade particular, e involuntária. O meu próprio organismo vai passar as informações, ele vai se contrair sozinho, como no caso do coração. Pois bem, então está aqui, meus queridos amores, no material de vocês, vocês vão ver também algum material a respeito. Eu mandarei depois, porque a gente vai continuar ainda se aprofundando nesse assunto, o sistema muscular, com o nome de todos os músculos, isso também é importante.
Ah, mas a gente não está pensando em fazer nada futuramente relativo a isso. Nós nunca sabemos. Então, meus amores, aprendemos um pouquinho mais sobre o sistema locomotor. Ah, e aí a gente falando sobre os tendões, olha, os tendões, eles são mais ou menos essas cartilagens de ligamento, esses tendões, eles são mais ou menos como umas liguinhas. Eles vão estar aqui, ó. No caso mesmo dessa musculatura que eu falei para vocês. Ele vai estar aqui, ó. O tendão vai estar aqui, segurando este músculo, e o outro vai estar aqui, ó, que é exatamente isso que vai acontecer. Quando eu movimento, quando eu dou a ordem para que ele faça isso, ele, ó, como uma liguinha, vai me obedecer. E esse movimentinho aqui de estica e desestica, de estica e encolhe, é o que vai acontecer aqui. E aí no material de vocês tem uma experiência para vocês entenderem isso melhor. Meus amores, até a próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau!